Olá, pessoal, boa tarde. Hoje nós vamos iniciar o segundo módulo do minicurso com o tema As patologias advindas de reformas sem o auxílio de um profissional. Bom, para quem perdeu o primeiro módulo, eu recomendo que vão assistir antes desse, para poder seguir e compreender o restante do minicurso, ok? Se inscreve no canal para assistir os vários minicursos que estão sendo ofertados com certificado aí. Bom, nosso grupo é composto por mim, Lisa Bruna, Taine Araújo, Vitória Rigueto e Vinícius Rian. Somos acadêmicos do 6º período de Engenharia Civil no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, campus Porto Velho, Calama. Então, vamos iniciar. Próximo. Vida útil do projeto. Bom, a vida útil do projeto consiste no período estimado para o qual uma edificação e seus sistemas, elementos e componentes são projetados para atender às atividades para as quais foram desenvolvidas e construídos. A vida útil do projeto foi estabelecida para que o usuário tenha pleno conhecimento da durabilidade de sua residência. Também serve para indicar o quanto haverá necessidade de realizar manutenções em determinadas partes, sistemas e elementos construtivos. Bom, ao oferecer a vida útil do projeto, em seus projetos construtivos habitacionais, você garante maior segurança aos usuários. E mais do que isso, comprova estar em conformidade com a lei, evitando transtornos como indenizações, multas e demais penalidades. Ainda de acordo com a NBR 15.575, a vida útil do projeto é o intervalo de tempo estimado para o qual um sistema é projetado, de modo que cumpra com os requisitos de desenvolvimento requeridos pela norma, ou seja, é uma estimativa teórica. O atendimento dos critérios mínimos para a vida útil do projeto colabora para que não sejam entregues edificações que possuam durabilidade inadequada e que possam comprometer o valor do bem, trazendo assim prejuízos aos usuários. A NBR 15.575 apresenta uma relação entre a vida útil da edificação e a realização de ações de manutenção, onde é possível verificar o prolongamento considerável da vida útil, quanto da realização das manutenções. Uma vez apresentado todo este arcabouço conceitual, avancemos, então, para os capítulos seguintes, para um conhecimento mais pormenorizado sobre a patologia nas construções. O enfoque será em alguns dos elementos das construções mais comuns, de maneira que seja possível conhecer e analisar as manifestações patológicas às quais estes elementos podem estar submetidos. Próximo. Bom, quem define a vida útil do projeto é o incorporador e seus prepostos. Eles são encarregados de orientar todo o trabalho de projeto a ser desenvolvido. E para elaborar o manual, deve-se observar as orientações especificadas nas seguintes normas, que é a NBR 14.037, que são as diretrizes para elaboração de manuais de uso, operação e manutenção das edificações, requisitos para a elaboração e apresentação dos conteúdos. E a NBR 5.674, que é manutenção de edificações, requisitos para o sistema de gestão de manutenção. O projeto, ele deve conter a especificação do valor teórico da vida útil do projeto,
para cada um dos sistemas que abrange. Nenhum dos valores definidos pode estar abaixo do que foi estabelecido pela norma. Próximo. Bom, de acordo com a norma, para a adequada definição da vida útil do projeto, é preciso considerar 3 pontos fundamentais. Primeiro, as consequências que a falha causa no desempenho do sistema ou elemento. 2. O nível de dificuldade de manutenção e reparação, caso ocorram falhas no desempenho. E 3. O custo que a correção da falha implicará, inclusive considerando o valor da correção de outros subsistemas ou elementos comprometidos. Próximo slide. Bom, essa tabela próximo slide. Bom, essa tabela mostra, né, a vida útil do projeto mínima a ser estabelecida pelo projetista. Aqui podemos ver o sistema estrutura, que é mínimo 50 anos, tem que ter uma vida útil de 50 anos para mais. Pisos internos, que é mais, ou 13 anos ou mais que 13 anos. Vedação vertical externa, que é ou 40 anos ou mais que 40 anos, 40 anos no mínimo. Vedação vertical interna, que é no mínimo 20, cobertura no mínimo 20 anos e hidrossanitário também no mínimo 20 anos. Próximo. Bom, para a comprovação dos níveis de desempenho, né, a NBR 15.575 recomenda a metodologia indicada na ISO 15.686. As orientações dessa diretriz determinam que as avaliações de desempenho dos elementos e sistemas que podem ser realizados por meio de 1. A verificação de atendimento aos requisitos estabelecidos pelas normas brasileiras. E 2. A comprovação de durabilidade dos elementos ou sistemas, bem como sua correta utilização, conforme as normas a elas associadas. Estas tratam da especificação dos elementos e componentes, sua aplicação e método de ensaio específicos. Próximo. Na falta de normas brasileiras, né, as pessoas devem utilizar o parâmetro de normas estrangeiras, que são, por meio de análise de campo pela inspeção em protótipo e edificações, e 2, por análise dos resultados obtidos em estações de ensaio. A NBR 15.575 permite que a avaliação da vida útil do projeto seja substituída pela garantia de uma terceira parte, no caso, uma companhia de seguros. Após metade do prazo estabelecido ter passado sem histórico de grandes intervenções, a vida útil do projeto passa a ser considerada atendida. Existem ainda diversos elementos que influenciam na vida útil do projeto. E para que o projeto esteja de acordo, é preciso que cada um deles seja seguido. Por ser uma tarefa extremamente detalhista, uma orientação especializada pode ser muito proveitosa, né, nesse caso. Próximo, por favor. Bom, você sabe a diferença entre informar e especificar?
Primeiramente, atender ao critério de desempenho de vida útil projetada requer um grande esforço dos projetistas e dos construtores, mas a prática habitual dos projetistas não é a especificação, e sim a informação dos prazos de vida útil do projeto. E, ao informar a vida útil do projeto, nos projetos e manuais, fica muito fácil dos usuários confundirem os prazos mínimos de vida útil do projeto com as garantias contratuais de seu imóvel, podendo gerar complicações aos construtores e projetistas no futuro bem breve. Próximo. Bom, conforme a NBR 15.575, o atendimento do critério de desempenho da vida útil do projeto pode ser evidenciado de 3 formas. Primeiro, a contratação de seguro, que é quem tenta se precaver e contrata um seguro para essa finalidade e não toma cuidado ao especificar o projeto corretamente, nem o mesmo risco que um motorista que contrata um seguro total do carro e acha que não precisa cuidar do carro, por exemplo. A seguradora irá ressarciar o terceiro, que é o proprietário do imóvel, e irá buscar aos agentes responsáveis e vai cobrá-los, inclusive se o responsável for o próprio contratante. Ou seja, o seguro, assim como toda a norma técnica, visa a proteção do usuário e não das empresas profissionais envolvidas no projeto. 2. Especificar e executar os sistemas conforme as normas técnicas prescritivas. A vida útil do projeto, ela pode ser evidenciada ao verificar o cumprimento das normas técnicas específicas de cada sistema, componente e elemento que compõe o projeto, né? Este procedimento, ele é muito trabalhoso, porém, é o mais correto, pois se por algum motivo o sistema não atender a vida útil do projeto e se o construtor e o projetista atenderam às normas técnicas, eles estão com o resguardo técnico. E então eles vão ser discutidos as manutenções e também se não cabe revisão das normas. E 3, né, que é os ensaios de laboratório, que é avaliar em laboratório, em câmera de envelhecimento acelerado, a durabilidade dos elementos, componentes e sistemas construtivos. Esse procedimento, devido às dimensões disponíveis das câmeras, são aplicáveis aos componentes e elementos. Próximo slide. Bom, indiferente do método adotado, né, os projetos devem atender às 2 premissas básicas. Primeira, descrição do entorno, que é o entorno da edificação, ela deve ser caracterizada antes do início dos projetos de forma a municiar de informações os projetistas e fornecedores que vão participar do projeto. A caracterização, ela deve ter desde a classe de agressividade ambiental, que está na NBR 6.118, o nível do lençol freático, classe de ruído, insolação, agentes poluidores, fontes de vibrações, possíveis projetos urbanos e assim por diante. Essas informações são importantes para que a elaboração do projeto e também para as possíveis pleitores futuros, né, onde será possível rebater queixas devido a novos agentes externos não previstos ou inexistentes na época do projeto. E a segunda é as especificações
das manutenções, uso e operações da edificação, que é a elaboração do plano de manutenções, conforme está na NBR 5.674, é de responsabilidade dos usuários, conforme dito no anexo C da norma, né? Porém, da mesma norma técnica, é descrito que os projetos devem especificar as manutenções dos sistemas e as substituições dos elementos e componentes que possuem a vida útil inferior à vida útil do projeto do sistema, podendo assim ser evidenciada a linha de raciocínio do projetista e também diferenciar projetos conforme o local de implantação do empreendimento. Bom, se o usuário for optar por realizar as manutenções previstas em projeto, é uma escolha dele, assim como a escolha pessoal, a correia dentada no motor do carro a cada 60 mil quilômetros, por exemplo, mas a vida útil da correia está especificada no manual do carro, né? Próximo. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a NBR 16.280 de 2015. Com a série de tragédias nos últimos anos envolvendo quedas de edificações por conta de obras e reformas mal realizadas e sem o devido acompanhamento técnico, fizeram aumentar a preocupação do setor sobre a necessidade de uma regulamentação específica para o retorno para reformas e edifícios já em pleno funcionamento, seja em suas áreas privadas ou em comuns. Com isso, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, editou a NBR 16.280, válida desde 18 de abril de 2014, com novas normas, que foi atualizada em 2015. O objetivo principal dessa norma é trazer segurança às obras nas edificações, cabendo ao síndico responsável pelo condomínio assegurar que ela seja efetivamente cumprida, com a adoção de um sistema de gestão de obras de reforma dentro das edificações. A norma vem estabelecendo procedimentos para serem seguidos desde o projeto até a conclusão da obra. Mesmo a norma não ser uma lei, é obrigatório seu cumprimento dentro dos condomínios. Além disso, a depender dos danos causados eventualmente pelo não cumprimento dessa norma, o síndico ou o condomínio podem ser responsabilizados civil, administrativa e até criminalmente. Os principais aspectos da norma: alteração dentro das unidades autônomas ou em áreas comuns que afetam a estrutura, a vedação ou qualquer outro tipo de sistema da área privada ou da edificação deve possuir um responsável técnico, seja um engenheiro ou um arquiteto. Também a anotação de responsabilidade técnica, a ART e ou o registro de responsabilidade técnica RRT. Eu também tenho que ter o síndico antes do início da obra na área comum ou privada deve estar em posse de um plano de reforma e da documentação necessária para a obra. Nas áreas privadas ou privativas, o síndico deverá fazer a análise ou encaminhá-la a um responsável técnico e somente depois ele será autorizado a iniciar a obra, caso seja... errei. Nas áreas privativas, o síndico deverá fazer a análise ou encaminhá-la a um responsável técnico e somente depois poderá autorizar a obra no condomínio ou rejeitá-la justificadamente. Durante o andamento da obra, o proprietário deverá diligenciar para que a reforma seja realizada dentro dos preceitos da segurança, atendendo a todos os regulamentos. O projeto deve ser devidamente assinado por um profissional qualificado e aprovado pelo condomínio. O síndico
é o responsável por autorizar ou não a entrada de materiais e pessoas contratadas para a execução da obra. Ele não pode qualificar outra pessoa, tem que ser o próprio síndico que tem que autorizar a entrada. O síndico deverá arquivar a documentação de qualquer tipo da reforma, incluindo o termo de encerramento da obra, emitido pelo executante, transferindo a seu sucessor. As obras que não representem risco à segurança, como pintura, por exemplo, deverão ser documentadas e seguir as regras internas do condomínio. Mas, nesse caso, não haverá necessidade de apresentação de um responsável técnico. Próximo slide. Essa norma estabelece os requisitos para o sistema de gestão de controle de processos, projetos, execução e segurança, incluindo meios principalmente para prevenção de perda de desempenho decorrente das ações de intervenção gerais ou pontuais do sistema, elementos ou componentes da identificação. Deve conter o planejamento, projetos e análises técnicas de implicações de reformas na edificação, alteração das características originais da edificação ou de suas funções, segurança da edificação, do entorno e de seus usuários, registro documental da situação da edificação antes da reforma, dos procedimentos utilizados e do pós-obra da reforma, além da supervisão técnica dos processos e das obras. E essa norma se aplica exclusivamente a reformas de edificações. Os requisitos para... Próximo slide. Os requisitos para a gestão da reforma, organização de diretrizes. Os serviços de reforma devem atender um plano formal de diretrizes para ele acontecer. Ele deve contemplar a preservação dos sistemas de segurança existentes na edificação, a apresentação de toda e qualquer modificação que altere ou comprometa a segurança da edificação ou do seu entorno, a análise da incorporadora, construtora e do projetista dentro do prazo legal. Após esse prazo, o responsável técnico designado, o responsável legal deve efetuar uma análise, deve conter meios que protejam os usuários das edificações de eventuais danos ou prejuízos decorrentes da execução do serviço da reforma, também para sua vizinhança. Descrição dos processos de forma clara e objetiva, atendendo aos regulamentos exigíveis para a realização das obras e sua forma de comunicação. Quando aplicável, o registro e aprovação nos órgãos competentes e pelo condomínio exigidos para sua execução. Definição dos responsáveis e suas atribuições em todas as fases do processo da reforma. Previsão de recursos para o planejamento da reforma com materiais técnicos, financeiros e humanos capazes de atender às interferências nos diferentes sistemas da edificação e promover informações e condições para prevenir ou mitigar os riscos. Garantir que a reforma não prejudique a continuidade de diferentes tipos de manutenção na edificação após a obra. Próximo slide. Os requisitos para a realização de uma reforma em edificações. Os requisitos gerais. O plano da reforma deve ser elaborado por um profissional habilitado, como já citado, por apresentar a descrição de impactos no sistema, subsistemas, equipamentos e afins da edificação, e por encaminhar um plano ao responsável legal da edificação, comunicação formal para análise antes do início da obra de reforma. O plano deve atender às seguintes condições: o atendimento às legislações vigentes e normas técnicas que
que sejam relevantes para a realização dessa obra, um estudo que garanta a segurança do edifício e dos moradores durante e após a execução da obra, autorização para circulação nas dependências da edificação, dos insumos e dos funcionários que realizarão as obras, nos horários de trabalho permitidos. A apresentação do projeto, desenhos, memoriais descritivos e referências técnicas, quando necessário, o objetivo dos serviços a serem realizados, a identificação das atividades propícias à geração de ruídos, com previsão de níveis de pressão sonora máximo durante a obra. A identificação de uso de materiais tóxicos, combustíveis e inflamáveis, localização e implicações em torno da reforma. Deve conter um cronograma da reforma, dados da empresa, profissionais e funcionários envolvidos na realização da reforma, a responsabilidade técnica pelo projeto, pela execução e pela supervisão das obras, quando for relevante, deve ser documentado a forma legal e apresentada para a nomeação dos respectivos intervenientes. Planejamento do descarte dos resíduos que atenda uma legislação vigente, não pode ser descartado de qualquer jeito, tem que obedecer a norma e ser descartado direitinho todos os resíduos da obra, além de possuir um local para armazenamento do material, dos insumos e resíduos gerados na obra. Próximo slide. As áreas privadas. Áreas privativas e as áreas comuns. As áreas privativas. Nas áreas privativas, as adequações técnicas ou reformas da edificação que afetam estruturas, redações ou qualquer outro tipo de sistema da unidade deve atender às condições de, antes de ser iniciada, ela deve ser comprovada documentalmente e comunicada ao responsável legal da edificação. Se caso não seja autorizado o trânsito nas áreas comuns do edifício, dos insumos e funcionários que voltam na obra, deve ser apresentada uma justificativa técnica ou legal ao solicitante, a autorização do responsável legal da edificação referente ao trânsito nas áreas comuns do edifício e os funcionários que irão atuar, não substitui as aprovações legais, nem apresenta um compartilhamento de responsabilidade pela realização da reforma. Durante a realização das obras de reforma, todos os sistemas de segurança da edificação devem permanecer funcionando, ou deve ser previsto um sistema alternativo. Enquanto ocorrer a reforma, não pode parar o sistema de segurança. Ele deve continuar normalmente, e caso não possa, tem que ser dado um sistema alternativo, mas mesmo assim tem que ter a segurança. Também não pode ocorrer obstrução, mesmo que seja temporária ou parcial, das saídas de emergência da edificação. Caso haja uma necessidade, deve ser criada uma rota de fuga e de saída de emergência, compatível com a NBR 9077, que deve ser implementada antes do início da reforma. Isso é de extrema importância. Durante a realização dos serviços, devem ser implementados controles que validem as condições Durante a realização dos serviços, devem ser implementados controles que validem as condições de terminalidade ou recebimento das etapas da obra, de forma de garantir o cumprimento dos requisitos legais e as especificações do plano, observadas as condições apresentadas no escopo da obra a ser realizada. Se for observado algum tipo de alteração nesse escopo, a obra deve ser imediatamente parada, interrompida e ter o acesso de materiais funcionários proibido. Toda a documentação deve ser submetida a uma nova análise, uma nova aprovação e somente após a autorização do novo escopo, a obra pode ser retomada. Quando a obra interferir nos aspectos de segurança e no uso da edificação,
As ações técnicas, legais e emergenciais cabíveis devem ser tomadas. Não obstante, as medidas para a recuperação e o restauro da segurança devem ser acionadas. As áreas comuns, além do que eu já citei, todas as reformas devem atender às normas técnicas exigentes e legislações vigentes, bem como devem ser alinhados ao plano de gestão de manutenção, conforme a NBR 5.674, e devem atender também os requisitos de registro e arquivamento das documentações. Próximo slide. A responsabilidade do responsável pela obra. Responsabilidades do responsável pela obra. Antes do início da obra, Jesus. De novo. Responsabilidades do responsável da obra. Os responsáveis legal da edificação. Antes do início da obra, da reforma, cabe ao responsável legal da edificação o seguinte: disponibilizar os requisitos e ações necessárias para a realização de reformas, além das previstas na Convenção de Condomínios e Regime. Quando o condomínio, por exemplo, documentos exigíveis, horários de trabalho, trânsito de insumos e prestadores de serviço, entre outros. Requer a necessidade de atualização do manual de operação, uso e manutenção da edificação, observado nas normas pertinentes vigentes, receber as documentações ou propostas de reforma, encaminhar a proposta de reforma para análise técnica e legal, formalizar com base na análise, resposta à solicitação nos seguintes termos e justificativas: aprovado, aprovado com ressalvas ou rejeitado, autorizar a entrada na edificação de insumos e pessoas contratadas para a realização do serviço de reformas somente após o atendimento de todos os quesitos do plano de reforma. Promover a comunicação e disseminação entre os demais usuários sobre as obras de reforma na edificação que forem aprovadas. Ou seja, o síndico, quando responsável, ele deve avisar todos os moradores, todos os usuários do prédio, quando vai acontecer uma reforma, como vai funcionar, entende? Como vai interferir no dia a dia dos moradores, se vai ser muito barulhento, se vai ser tranquilo, se a garagem vai mudar de lugar ou não vai poder utilizar mais aquela entrada. Durante as reformas, durante as obras de reforma. Verificar ou delegar a terceiros o devido atendimento ao plano de reforma para assegurar as condições necessárias para realização de obra segura, cumprir e fazer cumprir as deliberações em relação às obras aprovadas, em atendimento à convenção, ao regime interno e às determinações da Assembleia, quando for condomínio. Tomar as ações legais necessárias sob qualquer condição de risco iminente para a edificação, seu entorno ou seus usuários. Ou seja, não basta delegar a função a terceiros, tem que fiscalizar e fazer com que seja feito o que foi pedido. Após a obra da reforma, vistoriar ou delegar para terceiro as condições de finalização da obra concluída, receber o termo de encerramento das obras emitido pelo executante e o manual atualizado nos termos da ABNT NBR 14.037, encerrar a obra nos termos descritos no item anterior e cancelar as autorizações para entrada e circulação de insumos ou prestadores de serviço. Assim que encerrar a obra, deve cancelar a autorização de entrada de pessoas que não são moradores, não pertencem ao condomínio.
arquivar toda a documentação oriunda da reforma, incluindo o termo de encerramento das obras emitido pelo executante, quando o proprietário da unidade autônoma, proprietário da unidade autônoma, quando edificação em condomínio, antes do início da obra, antes do início da obra de reforma, ele deve encaminhar ao responsável legal da edificação o plano de reforma e as documentações necessárias que comprovem o atendimento à legislação vigente, normalização e regulamentação para a realização de reformas. Durante as obras de reforma, ele deve diligenciar para que a reforma seja realizada dentro dos preceitos da segurança e para que atenda todos os regulamentos, todas as normas. Após a reforma, atualizar o conteúdo do manual de uso, operação e manual do edifício e o manual do proprietário. E a manutenção do edifício e o manual do proprietário nos pontos em que as reformas interfiram conforme a NBR 14.037, como já citado. No caso de inexistência desse manual da edificação reformada, as intervenções que compõem a reforma devem ter um manual de uso, deve ser feito um manual de uso, operação e manutenção elaborado conforme a NBR 14.037. Próximo slide. Os requisitos para a documentação das obras de reforma. É necessário um arquivo com toda a documentação das obras de reforma. Deve ser arquivado como parte integrante do manual de uso, operação e manutenção do edifício. Ele deve ficar sob a guarda do responsável legal. Toda essa documentação da gestão de reforma deve ter os controles necessários para a identificação de armazenamento, proteção, recuperação, retenção e disposição dos registros, conforme já citado. Quando solicitado, a documentação deve estar disponível e prontamente recuperável aos proprietários, condôminos, construtor ou incorporador e contratado, quando for necessário. O responsável legal deve manter a guarda da documentação das reformas e transferi-la integralmente e formalmente ao seu sucessor. Os registros, eles devem ser mantidos legíveis e disponíveis para prover evidências da realização das obras segundo os planos de reforma que foram aprovados. Os registros devem conter, no mínimo, a identificação da obra de reforma e data, estabelecer a forma de arquivamento dos registros e garantir sua integridade pelo prazo legal. A documentação fornecida em atendimento à norma. E aí a gente pode ver o modelo orientativo para a realização dessa obra de reforma em edificações. É um modelo com exemplos não muito restritivos para sistema de edificações. Nele contém, a gente pode ver o sistema, que aí ele cita equipamentos industrializados, hidrossanitário, prevenção e combate a incêndio, instalações elétricas. Foi colocada uma imagem pequena, na real a lista é muito maior, mas a gente pode ver também a atividade e o responsável de cada sistema. As empresas especializadas, elas apresentam anotações de responsabilidade técnica sobre os trabalhos executados. Esses documentos classificam as atividades e informam o nome do profissional responsável por elas, como eu já falei. Os trabalhos em altura, eles possuem uma regulamentação específica nos termos da legislação vigente. Próximo slide. Próximo slide. Aí. E aí a gente pode ver um modelo mais informativo, que é o modelo de fluxograma da gestão de reformas nas edificações. A gente pode ver exatamente como ele é e conforme a ABNT, início, definição da apresentação, do escopo de reforma,
Apresentação dos requisitos. Está tudo ok? Faz uma organização, um plano formal de requisitos e diretrizes, ok? Liberação para o início da obra, realização da reforma e das incumbências. Se tiver tudo ok, documentação, enfim. E aí a gente consegue ver, caso não esteja com tudo nos conforme, qual etapa volta. Próximo slide. Os principais erros em reforma sem auxílio de um profissional. A gente pode ver remoção de paredes estruturais. Com a remoção das paredes estruturais, a remoção... Jesus. A remoção das paredes estruturais. É um erro muito grave, porque deve ser levado a um colapso. Isso pode levar a um colapso parcial ou total da construção. Então, dessa forma, qualquer tipo de alteração ou subtração das paredes deve ser muito bem estudada, muito bem calculada por um profissional de engenharia ou de arquitetura. Eles sempre tendo como base um projeto original da edificação. Em qualquer reforma, é necessário que um profissional habilitado faça um projeto para a obra, com o devido laudo técnico recolhido. A gente também tem o aumento da carga da estrutura em função de uma reforma sem um estudo prévio. O que acontece? A ampliação ou a adição de um pavimento numa casa, por exemplo, térrea, durante uma reforma, gera uma sobrecarga do sistema da edificação, o que pode ocasionar deformações, fissuras ou, em casos mais graves, acarretar a ruína da construção. Por quê? Porque quando uma casa, no caso, exemplo, térrea, ela foi construída, planejada para sustentar um tipo de estrutura. Não foi feita para botar um novo andar, por exemplo, e você faz isso sem o devido cálculo, sem ter certeza se a casa vai suportar ou não, pode gerar todos esses problemas, como eu já falei, fissura, pode arruinar toda a construção, cair. Então, deve ser feito estudo. Quando existe a intenção da construção desse pavimento, em uma casa ou, por exemplo, um sobrado, o proprietário deve contratar um profissional, seja ele um arquiteto e ou um engenheiro civil, para ele elaborar uma avaliação técnica, se necessário um projeto específico de reforço dos elementos estruturais para sustentar o peso adicional que será desenvolvido na residência. Próximo slide. A má execução do decaimento do piso. A declividade do piso é imprescindível para o perfeito escoamento da água. A gente observa muito no nosso dia a dia, quando a gente vai limpar alguma área, a gente precisa jogar água, a gente consegue observar esse decaimento do piso quando a água escorre suavemente em direção ao ralo, e quando não é feito direito, a gente observa que não casa, não fica uma poça. Então, principalmente em áreas muito molhadas, como o banheiro, quando o caimento não existe, ele é mal feito, o aparecimento de poças, infiltrações é muito comum e pode causar vários transtornos. Para evitar esse tipo de problema, é essencial que o desenho do projeto indique a exata porcentagem da declividade e qual a orientação correta para a vazão. Além disso, após a execução da superfície, deve ser feita a devida verificação da eficiência do decaimento, por meio de instrumentos simples, como indicador de nível. É aí que a gente pode observar, quando a gente faz uma reforma sem o auxílio de um profissional, ele vai saber executar uma obra desse tipo, ele vai saber o decaimento, a declividade necessária que seu banheiro tem que ter para escoar a água. Se você fizer sozinho, você não vai ter noção, porque a declividade é algo muito pequeno, é imperceptível, a gente só percebe quando a gente joga água, quando fica poça. Isso gera várias coisas. Por isso que é essencial a gente ter um profissional fazendo as coisas. A pressão insuficiente da água nas torneiras de chuveiro. O que acontece? De modo geral, nos edifícios, a ausência da pressão da água que sai da tubulação ocorre por falhas no projeto de sistema predial de água fria e quente. Por quê? O mau dimensionamento dessas tubulações e conexões origina uma perda de carga.
o que provoca uma saída de água nas torneiras e chuveiros sem força suficiente, sem uma força adequada. Por outro lado, nessas casas, a planta deve prever o posicionamento correto da caixa d'água, que necessita estar numa altura suficiente para compensar essa falta de pressão da água durante o trajeto na tubulação. Esse dimensionamento depende do tipo da construção. Por isso, é aconselhável que haja um projeto hidráulico desenvolvido por um profissional habilitado. Próximo slide. O uso de um tipo de tinta inadequado ou de uma hipermelização mal feita. Aplicar uma tintura inapropriada para determinado tipo de superfície pode ressaltar uma pintura com uma textura diferente do que é esperado, do que a gente vê e o que a gente quer. E ao longo do tempo, o aparecimento de mancha e de variação de cor ao longo do tempo, ao aparecimento de mancha e variações de cor. Portanto, é recomendado sempre observar e respeitar as indicações de uso de cada tinta. A hipermelização é uma fonte inesgotável de problemas para pisos e paredes em uma construção, se ela for mal executada. Se for escolhido uma hipermelização que não seja o tipo ideal para sua residência. O que pode acontecer? O surgimento de manchas e bolores, ferrugem, apodrecimento de determinados materiais, descolamento de rebocos e eventuais danos ao sistema de fundação. São alguns tópicos porque é uma lista extremamente extensa. No mercado, há diversos tipos de produtos impermeabilizantes, desde aqueles incorporados à argamassa para assentamento e até aqueles que são aplicados diretamente sobre a superfície já construída. No projeto, é necessário que exista a indicação de qual tipo de permeabilizante deve ser utilizado em cada caso. Uma coisa muito importante que vale ressaltar é que muitos desses impermeabilizantes, eles vêm com uma suposta ideia de que poderiam ser feitos no processo faça você mesmo. Você mesmo pode comprar o seu impermeabilizante e passar. Porém, ele deve ser feito com um especialista, com alguém que conheça o produto, porque senão será gerado um gasto ainda maior, porque não vai ser aplicado direito, vai gerar bolor, vai estragar o material, vai estragar a estrutura. Por isso que a gente sempre ressalta, é sempre necessário ter um profissional na obra, na sua reforma ou na construção. A pintura não é feita exclusivamente para beleza da obra, obviamente. Ela serve também como um agente preventivo da degradação da estrutura pela ação do próprio tempo. Assim, para conservar as edificações, estabeleça uma rotina de retoque ou repintura periódica e consulte a necessidade de replicações para impermeabilizante junto com engenheiros ou arquitetos. Não formular ou adequar a instalação elétrica com o passar do tempo. Uma grande quantidade de equipamentos eletrônicos vem sendo incorporados no nosso cotidiano, nas residências. Esses itens alteram as cargas elétricas previstas pelo projeto do sistema de eletricidade. Dessa forma, antes de ligar novos aparelhos, o ideal é conhecer o limite da carga em cada circuito. Um exemplo são os aparelhos elétricos, tipo secador ou modelador de cabelo. Os circuitos nem sempre comportam a alta potência desse dispositivo, o que provoca o desarme dos disjuntores, e a forma de resolver o problema é fazer uma revisão periódica das instalações elétricas, adequando a nova realidade do edifício e as necessidades dos moradores, e não dar espaço para gambiarras, que isso só prejudica a edificação e acaba gerando mais gastos. Próximo slide. Dicas para realizar uma reforma de acordo com a norma. Instalação elétrica e a gás. Caso o proprietário queira incluir algo diferente do projeto original do imóvel, é necessário uma vistoria de um profissional qualificado
para autorização dessa obra, incluindo novos pontos de tomadas ou novos pontos de gás. Por exemplo, exige a responsabilidade técnica assinada pelo engenheiro ou arquiteto. Mas se for apenas a instalação, digamos, de um chuveiro ou de um conceito de tomada queimada, não é necessário providenciar nenhum tipo de documento. Instalações de equipamentos. A instalação de ar-condicionado, aquecedor de ambiente, aparelho de ventilação e equipamentos de automação, eles podem comprometer a estrutura do local, assim sendo necessária a apresentação de uma responsabilidade técnica. Essas situações nas quais o documento não cabe são os casos de manutenção e limpeza dos aparelhos. Os revestimentos. Se for uma simples troca de revestimento, sem uso de martelo ou de ferramenta, algum tipo de ferramenta pesada para retirar o piso anterior, por exemplo, não há necessidade de a gente contratar um responsável técnico. Reformas hidráulicas, por exemplo, para alteração de local de algum equipamento, como um vaso sanitário, banheira e pia, será necessário a responsabilização de um profissional qualificado. Ou seja, o proprietário precisa providenciar um documento de responsabilidade técnica. Estrutura. Qualquer mudança que seja necessária, uma intervenção na estrutura do imóvel, como quebra de parede, que é obrigatório a emissão de responsabilidade técnica, a exigência deve se dar pelo fato de que um erro de cálculo pode comprometer toda a estrutura de um edifício. Esse tipo de reforma que requer mais atenção, por isso que precisa de um profissional. Pintura. Se a única mudança a ser feita no imóvel for a pintura, o proprietário não precisa se preocupar em procurar nenhum tipo de profissional. Não precisa que eles emitam um plano de execução, por exemplo. Independente da cor da textura que será utilizado na parede, o morador pode pintar o apartamento quantas vezes ele quiser e desejar, sem precisar de uma autorização. Próximo slide. Agora eu vou falar para vocês alguns serviços que não precisam desse tipo de autorização de um profissional da área. A gente tem instalação ou reforma de equipamentos industrializados, reforma, perdão, de novo, serviços que eles precisarão da autorização de um profissional da área. Instalação ou reforma de equipamentos industrializados, reforma do sistema hidrossanitário, reforma ou instalação de equipamentos de prevenção e combate a incêndios, instalação elétrica e de gás, reforma ou instalação de aparelhos de dados e comunicação, reforma ou instalação de aparelhos de automação, ar-condicionado, exaustão, ventilação, instalação de qualquer componente à edificação não previsto no projeto original ou em desacordo com o manual ou que seja em desacordo com o manual de uso, operação e manutenção do edifício ou memorial descritivo, troca de revestimento, mundo de marteletes, de ferramenta, de alto impacto para retirada de revestimento interior, qualquer reforma de substituição ou que interfira na integridade ou na projeção mecânica, qualquer reforma de vedação que interfira na integridade ou interfira altere a disposição original, qualquer reforma para alteração do sistema ou da adequação para instalação de esquadrilhas ou fachada, cortina e seus componentes, e para qualquer intervenção de elementos da estrutura, com furos e aberturas, alteração de seção de elementos estruturais e remoção ou acréscimo de paredes. Bom, nós fizemos um questionário à comunidade referente ao tema e obtivemos os seguintes resultados. Próximo slide. 1.
Quais os motivos para você não contratar um profissional na hora da reforma? 59,1% respondeu por causa dos valores acima do orçamento, 9,1% por falta de competência, 29,5% para economizar dinheiro. E o restante é porque sabe consertar sozinho. O que vocês têm a dizer a respeito? A gente pode observar que o que saiu mais porcentagem foi o valores acima de orçamento, e dá para entender, querendo ou não, dependendo da obra que for ser feita, às vezes é um gasto que às vezes não é planejado, contratar um engenheiro, um profissional qualificado. Porém, em contrapartida, se não for contratado, vai surgir enormes patologias, vai ser necessário a contratação de qualquer forma, porque se ocorrer qualquer coisa na obra, para o conserto, é necessário um engenheiro ou um arquiteto, dependendo do nível da consequência. E economizar dinheiro, que acaba sendo praticamente a mesma coisa do valores acima do orçamento, porque se os valores estão acima do orçamento e as pessoas preferem não contratar, elas estão economizando dinheiro. E falta de competência. Falta de competência me intriga um pouco. Querendo ou não, é um profissional. Por que ele não teria competência para executar a obra? Sem contar que também a questão de você não contratar um engenheiro ou um profissional acaba saindo aquelas 6 por meia dúzia, né? Você não contrata, mas você vai ter problemas futuros, provavelmente, porque não foi com uma pessoa especializada no assunto. Como nós podemos ver que existem problemas de infiltração que estão muito além do que nós podemos enxergar. Então, você teria que ter equipamentos necessários que realmente é, poderiam ter essa noção do que seria realmente aquela patologia. Dessa forma, você, com um profissional habilitado, muito competente, ele teria essa noção do que aconteceria, teria equipamentos apropriados para isso. Quando você não contrata um profissional, você acaba trocando 6 por meia dúzia, como eu disse. Porque se você não fizer um trabalho mal feito, futuramente você vai ter que fazer de novo e vai virar aquele ciclo, né? Então você vai acabar gastando mais dinheiro do que deveria, porque se você contratasse um profissional apenas uma vez, solucionaria todos os seus problemas e não teria problemas futuros. Exato, é um ótimo custo-benefício a gente fosse contratar um profissional especializado, porque ele vai reformar o que você precisa, não vai pôr a sua vida em risco, não vai precisar gerar um novo gasto, porque foi feito o famoso jeitinho, né? Ah, só ajustar aqui que tá tranquilo. Eu faço, o Zé da Esquina faz. Então, é um ótimo custo-benefício. Não vai ser, a probabilidade de dar problema é muito menor. E se der problema, o profissional que executou vai ser o responsável. Você tem um respaldo maior de cobrar aquilo que Exato. você pagou. Pode chegar no profissional e falar, olha, eu paguei por isso, então eu quero que você resolva. Quando você não está com uma pessoa habilitada e que não fez a sua reforma de acordo com a NBR, seguindo todas as normas, você não tem como cobrar. Você pagou barato e teve um serviço barato. Da mesma forma que quando você paga bem, você pode exigir um serviço melhor. Exato, e como a gente citou, o profissional ele assina um termo de responsabilidade. Então, qualquer coisa que decorra da reforma que ele fez, ele tem responsabilidade sobre aquilo. Exatamente. Próxima pergunta. Quais as patologias? Quais patologias Desculpa. mais incomodam para que você solicite uma reforma? Bom,
70,5% responderam todas as alternativas citadas acima, que são tempo de uso do imóvel, infiltração, parede descascando e fissuras. Nossa, e aí, pessoal? Creio que normalmente todas as edificações possuem esses problemas e normalmente eles estão em conjunto, como, por exemplo, o tempo de uso do imóvel, quando se passa um certo determinado tempo, como, por exemplo, se passa 10 anos, toda pessoa gosta de reforma. Tem gente que reforma de 2 em 2 anos, 3 em 3 anos, mas tem aquelas pessoas que não têm condições de manter essa reforma nesse período de tempo. Então, se passa um período maior. E decorrente do tempo, vem a infiltração, as paredes descascando, fissuras, ainda mais se você, na construção realmente da obra, não foi uma pessoa especializada. Se não foi uma pessoa especializada, significa que seu trabalho não foi feito de acordo com as normas. Se não foi feito de acordo com as normas, ele vai apresentar muito mais problemas do que uma edificação que, se tivesse seguido todas as normas e todos os passos, teria, com certeza, um resultado muito melhor. Exatamente, que nem a gente falou no item anterior. Tem um resbaldo do que aconteceu. O tempo de uso, querendo ou não, é necessário que seja feita uma reforma de tempos em tempos. Mas infiltração, parede descascando, fissura, acontecem com o tempo? Podem acontecer. Mas a maioria das vezes de uma reforma anterior ter sido feita por alguém que não era um profissional. E acaba gerando mais gastos, como a gente já falou. Próximo. Cite consequências ao fazer uma reforma sem o auxílio de um profissional. Daí as pessoas citaram aqui, gastar 2 vezes porque eu posso querer algo, mas será que é viável, vai abalar a estrutura. Trabalho sem profissionalismo, trabalho mal feito, o que na maioria das vezes tem de ser refeito, gerando prejuízo e perda de tempo. Claro, né? O barato sai caro, né? Fazer da maneira errada, problemas estruturais, cálculo de gaiolas, vigas, etc. Instalações elétricas, cálculo de capacidade, disjuntores e hidráulicas. Falta de qualidade, retrabalho, maior gasto. Caso quebrar uma parede ou de ter canos importantes, quebrar local indevido que comprometa a estrutura da casa, principalmente se for de laje. Falta de planejamento da reforma, menor qualidade técnica e custo-benefício. Riscos de acidente, trabalho mal feito. Perigos de acidentes e serviços mal executados. Falta conhecimento. Não tem a mesma garantia. Pouco tempo de vida útil do imóvel. Tempo de vida útil do imóvel comprometido. Por que será, né? Dependendo da reforma, a estrutura da casa pode ficar comprometida. Dependendo do profissional, não fará diferença, nem positiva nem negativa. O que vocês acham, meninas? É engraçado que todas as pessoas que responderam essa pergunta responderam as anteriores. Ou seja, elas sabem das consequências e mesmo assim preferem não contratar um profissional. Justamente para não pagar o valor que teoricamente seria caro. Querendo ou não, o engenheiro, ele estudou, ele tem o valor do seu serviço, mas esse valor não é à toa. Ele estudou e ele vai planejar sua obra, sua reforma, de forma que não tenha empecilhos futuros, não precisa ser feito reformas por causa de má execução. Como as pessoas dizem, né? Conhecimento é dinheiro. Um engenheiro passou muito tempo estudando para fazer isso e é óbvio
porque vai ter um custo maior. Ele está ali habilitado para isso. Ali como tem uma pessoa que falou que trabalho mal feito, que na maioria das vezes tem que ser refeito, gerando prejuízo e perda de tempo. O que significa? Que você vai pagar mais barato, né? Tecnicamente você vai pagar mais barato, mas depois você que vai ter que pagar de novo. Então você vai, além de você perder tempo, você vai gastar mais dinheiro e mais material, que vai acabar só gerando mais custos para você. Então, antes de você fazer essas reformas, você tem que pensar a longo prazo, pensar o custo-benefício que no final vai sair caro para você, porque você vai ter que, aí você vai fazer a sua reforma, vai dar problema de novo e você vai contratar de novo uma pessoa que não é habilitada e vai virar um ciclo vicioso, como eu falei na pergunta anterior. O que significa que você só vai ficar gastando dinheiro o tempo inteiro. Teve uma aqui que colocou que dependendo da reforma, a estrutura da casa pode ficar comprometida. E realmente, se você mexer em algum lugar que esteja mexendo com a estrutura da casa, pode prejudicar não pode trazer só problemas que podem ser resolvidos facilmente, mas problemas complexos como a estrutura, porque se você mexe na estrutura de uma casa, ela fica totalmente comprometida. Tudo da casa, você pode ir ao chão e acabando colocando a sua vida em risco. Então, você tem que pensar muito bem, porque é seu bem-estar, é a sua vida. Você vai colocar a sua vida em risco. É da mesma forma que eu falei anteriormente no começo. Quando você está com um problema de saúde, você não procura o seu vizinho ou um cara que diz que acha que entende de medicina. Você procura um médico, uma pessoa habilitada para fazer isso. Sua casa da mesma forma. Ela é importante para você, ela custou muito caro, e da mesma forma que ela custou caro, você tem que cuidar dela, como você cuida da sua vida. É basicamente a mesma coisa. Exato, a pessoa acaba pagando mais caro se não contrata profissional e fica nesse ciclo vicioso. E se de primeira precisa de uma reforma, a pessoa não contrata um profissional e acaba quebrando uma parede onde tem cano ou prejudicando a estrutura da casa, sai muito, muito mais caro. Você coloca a sua vida em risco, as das pessoas que moram com você, dependendo as pessoas ao redor, a vizinhança. Querendo ou não, a contratação de um profissional é segurança também. Como tu falou, não vai querer botar a tua vida em risco só para pagar mais barato. Próximo. Você costuma fazer reforma sem o auxílio de um profissional? 72,7% responderam sim e 27,3% responderam não. Como a gente já falou, as pessoas sabem, na pergunta anterior, mostraram que elas entendiam as consequências, e mesmo assim a gente acabou de ver que eles não costumam, perdão, eles realmente costumam fazer as suas reformas sem o auxílio de um profissional. A conclusão que a gente chega por mais que a gente não tenha terminado, mas que a gente chega nesse questionário é que as pessoas têm noção do risco que estão correndo, elas têm total noção disso, mas mesmo assim preferem pagar mais barato, que é dinheiro. Preferem economizar e colocam a sua vida em risco e das pessoas ao redor. Próxima pergunta. Em que área da casa você mais costuma fazer reformas sem o auxílio de um profissional? 38,6% responderam outros, 11,4% responderam na sala, 11,4% responderam na cozinha, 20,5% responderam quarto, 15,9% responderam banheiro e o restante na garagem. O que normalmente é que basicamente a maioria das pessoas não contratam um profissional para fazer reforma em local nenhum da casa, né? Então, por isso que houveram outros.
Então, normalmente as pessoas fazem as reformas da casa inteira, porque quando se entra em reforma, a maioria das pessoas, pelo que eu entendo, é que elas entram em reforma a casa inteira e dessa forma não contrata nenhum profissional, porque a pessoa que faz a cozinha, faz a sala, faz o quarto, faz tudo. Aí sempre tem aquela pessoa que fala, nossa, eu sei fazer, eu faço sozinho. Aí ele faz sozinho e dá muito problema, fica ruim, né? Porque é aquela questão de você não ter conhecimento básico para isso, você não estudou, enfim, etc, etc, etc. Alguém quer salientar o que eu falei? Pode A até gente ficar bom, né, no início, mas depois, com um pouco a vida útil pequena, aí vai ficando ruim rápido, né? às vezes nem percebe o quanto Exatamente. prejudicou a estrutura. De primeira tá tudo bonito, tá tranquilo, viu? Eu sei fazer. Mas com o tempo vai começando a aparecer as patologias, os problemas, e às vezes a pessoa acha que, nossa, eu não sei de onde surgiu essa infiltração, por que tem essa fissura? É justamente de uma obra que ela fez sozinha. E se a gente perceber, o pessoal colocou 15%, 16% colocou que faz obra sem auxílio de profissional no banheiro. Banheiro onde tem encanação, onde pode dar vários sérios problemas. E é um dos lugares que mais dá infiltração, né? Exato. Próximo. Se essas reformas feitas sem o auxílio de um profissional acabaram gerando novos problemas, que tipo de problemas você adquiriu? 11,4% responderam paredes descascadas, 9,1% responderam nas fissuras, 13,6% responderam infiltração, 36,4% não teve problemas, nossa, 25% responderam não fiz reformas sem o auxílio de um profissional, e o restante teve que refazer, e sempre foram reparos pequenos, nunca coisa muito grandiosa. E aí, gente? Se a gente observar, grande parte colocou que não que tinha feito auxílio sem o auxílio de um profissional. E agora a gente vê que praticamente a maioria, em segundo lugar, digamos, falou que não fez reforma sem auxílio de um profissional. Ou seja, se ele fez reforma, ele fez com auxílio do profissional. É um pouco contraditório. E que nem eu falei no slide anterior, sobre o não tive problemas. Aqui, 36% colocaram que não tiveram problemas. Mas é aquele negócio, a olho nu não teve problemas, mas ele não viu a estrutura, a situação que está. Depois dessas reformas que a pessoa faz sem o auxílio de um profissional, quando, por exemplo, a pessoa se muda ou precisa, por algum motivo, contratar um profissional, o profissional chega e olha, ele consegue observar várias coisas que estão de errado. A estrutura que deu sobrecarga, por exemplo, uma fissura que a pessoa não percebeu que causou, várias coisas. Próximo. Quais fontes você procura informações antes de uma reforma sem o auxílio de um profissional? 45,5% responderam no YouTube. Olha aí a vantagem de a gente estar fazendo esse mini curso aqui e postando no YouTube. As pessoas vão ver, né? 18,2% responderam sites de reforma, e o restante foi blog, curso, contrato pedreiro, não faço, Pinterest, internet no geral, amigos e conhecidos do ramo, pedreiro, pedreiro já foi, né? Contrato pedreiro. Só faço com um profissional da área, não faço reforma sem o auxílio de um profissional, alguém com experiência, amigos, engenheiro. Engenheiro foi bem pouquinho, né, gente? Verdade. Muito pouco. Na verdade, eles procuram mais a questão
De outras fontes, né, de conhecimento, aquela coisa que assistir um vídeo no YouTube e me sinto o próprio engenheiro, dos 5 anos que o engenheiro passou fazendo faculdade, com certeza não valem tanto a pena quanto o YouTube. Então vamos de YouTube, mas é basicamente isso. Mas é como a gente falou anteriormente, você vai sofrer as consequências do que você escolheu. Quantos tutoriais no YouTube não podem estar errados e a pessoa jura que está fazendo certo, na real só está piorando a situação. Exatamente. Às vezes você pode estar complicando uma situação que já estava ruim. Você não está melhorando, você está complicando. É aquela coisa. Tem patologias que você não vai saber identificar porque elas são identificáveis se você não for uma pessoa habilitada para isso. Existem engenheiros habilitados que têm uma certificação só para trabalhar com patologias. Procure um, né? Vale mais a pena você gastar. Você vai gastar mais? Vai. Mas você vai gastar mais uma vez. E sua reforma vai ficar realmente muito boa. Você vai ter um respaldo sobre aquilo. E se der qualquer problema, você pode cobrar e perguntar o que aconteceu, entendeu? Se você contrata um pedreiro, você não tem esse respaldo. Querendo ou não, a edificação é uma estrutura enorme. Se a gente pensar, por exemplo, você não pede ou faz uma cirurgia baseada no tutorial do YouTube, você não confiaria a sua vida para fazer uma cirurgia com uma pessoa que aprendeu há 5 minutos atrás num tutorial do YouTube. Por que você confiaria a segurança da sua casa, a sua segurança, a sua saúde, que querendo ou não também é saúde, seu conforto, a sua casa, para um tutorial do YouTube? Você vai no médico para cirurgia. Contrate um profissional para fazer sua reforma. Simples. Bom, concluímos então que as manifestações patológicas na construção civil podem ter suas origens em qualquer uma das etapas do processo de construção. Devido a tal fator, né, podemos observar a importância das manutenções preventivas, do controle tecnológico dos materiais empregados, de uma padronização e qualidade na execução dos projetos e na qualidade dos serviços de execução que constituem o processo como um todo. E antes de se realizar qualquer medida para a correção de uma patologia, é necessário saber sua origem, pois as manifestações patológicas com origem diferentes podem ter as mesmas características físicas, fazendo com que uma patologia acabe encobrindo a outra. E, portanto, podemos concluir aqui que há uma grande necessidade de busca da qualidade na construção civil ou em qualquer outra área da construção. É necessário entender que, para uma estrutura alcançar um nível satisfatório de durabilidade sem manifestações patológicas, todas as áreas envolvidas no processo devem estar em harmonia, como a mão de obra, de execução, os projetistas, os conhecimentos necessários para a realização do projeto, os materiais utilizados, como da análise do solo e do ambiente no qual se deseja construir. Todos esses fatores devem estar em harmonia. Nada adiantaria um bom quadro de colaboradores na área da execução se os materiais utilizados fossem de baixa qualidade ou de procedência duvidosa. Então, para evitar essas manifestações patológicas, né, todos os aspectos necessários para a execução de um projeto devem andar juntos e possuir um padrão mínimo de aceitação ou de acordo com as normas específicas. Então, pessoal, o nosso mini curso se encerra aqui. Espero que todos tenham gostado. Nós agradecemos muito aos que assistiram até o fim. Uma ótima tarde a todos. Até!